Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos continuar nossas aulas do segundo ano, agora com a tangente de um arco, né? Nós já vimos 3 aulas antes dessa, de trigonometria. Vimos primeiro a introdução ao ciclo trigonométrico, que é o ciclo trigonométrico, os seus arcos notáveis e tudo. Depois vimos a aula de seno e a aula de cosseno. Agora vamos para a aula de tangente, certo? Então, só recapitulando das aulas anteriores, ciclo trigonométrico, circunferência de raio 1, centrada no plano cartesiano, tá? Que é o centro do plano cartesiano e também o centro dessa circunferência. O eixo horizontal é o eixo dos senos, o eixo vertical, troquei aqui. O eixo horizontal é o eixo dos cossenos e o vertical é o eixo dos senos. Tá certo? Aqui é o início, né, dos arcos. Aqui seria o nosso 0 grau. Aqui 90 graus, ou π sobre 2, se a unidade for a unidade radiano. Aqui 180 graus nesse ponto, ou π. Aqui 270 graus, ou 3π sobre 2. E fechando, né, esse arco aqui, é o de 360 graus, ou 2π, se a unidade for a unidade radiana. Tá certo? Pronto, então temos aqui o ciclo trigonométrico. Então, se esse é o eixo dos senos e esse é o eixo dos cossenos, onde é que fica o eixo das tangentes? Tá? O eixo das tangentes é esse eixo aqui, ó, ele fica bem ao lado aqui, tangenciando a circunferência. Ele é um eixo vertical. Tá? É um eixozinho vertical com orientação para cima. Ok? Então, esse é o eixo das tangentes. Então, como é que eu chego àquele número lá, por exemplo, que a tangente de, sei lá, 45 graus é igual a 1? Né? Como é que eu chego? Como é que eu calculo? Como é que eu encontro a tangente? Esse valor de tangente nesse eixo. Então, abrindo aqui o ângulo de 45 graus. Tá? Vamos abrir aqui um ângulozinho de 45 graus. Bem aqui. 45 graus. Nas aulas anteriores, nós vimos que para achar o cosseno, a gente faz uma retazinha para cá, né? O cosseno é essa medida. Para achar o seno, uma retazinha para cá. Esse aqui é o seno. E para achar a tangente, a gente prolonga aqui, ó, até encostar lá no eixo das tangentes. Então, a tangente de 45 é essa medida aqui. Certo? No caso, a tangente de 45, a gente sabe que é 1, né? Então, essa medida aqui seria 1. Se estivesse bem no esquadro aqui, seria bem aqui assim, né? Na verdade, 45 graus, deixa eu fazer aqui direitinho. 45 graus seria aqui. Tá? Essa medidazinha aqui é 1. Ok? Só ajustando aqui para ficar. Certo? Então, aqui o eixo das tangentes a gente mede dessa forma, prolongando e encontrando lá no eixo das tangentes. Certo? Assim como para o seno e o cosseno, a gente vai achar a tangente nos arcos notáveis. Primeiro nos eixos, né? E depois no de 30, 45 e 60. E para a tangente também, a única coisa que vai diferenciar é o sinal. Nós vamos ter aqueles mesmos valores da tangente de 30, 45 e 60, que a gente vem estudando já desde o 9º ano, tá certo? E os outros da mesma família, né, os representantes nos outros quadrantes, vão ter o mesmo valor, e o que vai modificar é o sinal, tá certo? Então vamos aqui determinar logo o sinal da tangente nos quadrantes. O arco do primeiro quadrante, quando você prolongar para cá, ele vai atingir esse ponto aqui, né? De 30 graus, vai atingir esse ponto, de 60 graus, esse ponto. Ou seja, a tangente no primeiro quadrante, quando você prolongar, vai estar sempre pegando a parte positiva desse eixo.
Esse eixo ele tem uma orientação para cima, aqui é o zero desse eixo, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, no primeiro quadrante, a tangente é positiva. Qualquer arco que eu pegar aqui, quando eu prolongar, eu vou atingir o eixo da tangente nessa parte aqui, ó, nunca nessa, tá certo? Da mesma forma, se eu tiver um arco aqui no terceiro quadrante, por exemplo, bem aqui, né, se eu tiver esse arco aqui, só fazendo aqui um exemplo, né, se eu tiver esse arco aqui, ó, esse arco aqui, e quiser saber o valor da tangente, independente de quem seja aqui o valor desse ângulo, se eu quiser saber o valor da tangente, eu vou prolongar isso para lá. E eu vou atingir o eixo da tangente na parte positiva, tá certo? Então, aqui no terceiro quadrante, a tangente também é positiva, certo? Então, a tangente é positiva no primeiro e terceiro, ok? No segundo e no quarto, é o contrário, né? Quando você tem um arco aqui do segundo, aqui, por exemplo, e você quer achar a tangente desse ângulo aqui, quando você prolongar, você vai acertar o eixo da tangente na sua parte negativa, tá certo? Quando você prolongar aqui, ó, você vai acertar ele na parte negativa. Tanto para o segundo como para o quarto, a tangente vai ser negativa, tá certo? Então, tangente positiva no primeiro e terceiro, tangente negativa no segundo e quarto quadrantes, tá certo? Agora vamos para as tangentes nos eixos. Tangente de 0 grau. Tangente de 0 grau é bem aqui, ó. E bem aqui, se você analisar aqui o eixo das tangentes, aqui é a origem do eixo das tangentes. Tá certo? Então a tangente de 0 grau é 0. Tangente de 90 graus. Como é que eu acharia a tangente de 90 graus? Eu iria prolongar uma reta até acertar o eixo da tangente. Só que essa reta aqui, ó, e essa são paralelas. Se eu prolongar aqui o arco de 90 graus na sua retazinha aqui, ó, ele vai paralelamente ao eixo das tangentes, ou seja, não vai ter ponto de interseção, tá certo? Então, a tangente de 90, ela não existe. Não existe eixo, não existe tangente de 90 graus. Assim como o de 270, tá? Então, esses dois aqui, ó, como seriam retas paralelas ao eixo da tangente, ele também não vai existir tangente em 270 graus, tá certo? No 180 graus, quando você prolongar para acertar o eixo da tangente, você vai acertar em cima do zero. Então, tangente de 180 é zero, ok? E a de 360, olha aí, também é zero. Todo mundo é zero, tá? Então, nos eixos, o de 90 e de 270 não existe tangente. E os outros, né? O de 0, 360 e 180, todos eles são zero, ok? Tranquilo? Vamos agora para o 30 graus. Vamos analisar aqui os arcos, né? O arco de 30 graus e os seus representantes. Como a gente já viu as aulas de seno e cosseno, a gente já sabe que são esses, né? 30, 150, 210 e 330. Então, a tangente de 30 graus, a gente já sabe lá dos anos anteriores, que é a raiz de 3 sobre 3. Tá certo? O que vai mudar aqui nesses ângulos que são da família, né, do de 30 graus aqui? É apenas o sinal, tá? O de 150 graus está no segundo quadrante, tá? De 150 graus está no segundo quadrante. Segundo quadrante, tangente negativa. Então, é menos raiz de 3 sobre 3. 210 graus, terceiro quadrante. Terceiro quadrante, positivo. E 330, quarto quadrante. Quarto quadrante, tangente negativa. Tangente negativa. Pronto. Então, tá aí as tangentes da família do ângulo de 30 graus, né? Os seus correspondentes aí nos outros arcos. Tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus a gente sabe que é 1. Então, todas as outras aqui vão ser iguais em módulo, né? Todo mundo vai ser 1. Que vai mudar o sinal. 135 graus é o do segundo quadrante. Segundo quadrante, tangente
negativa. 225, terceiro quadrante, tangente positiva. 315, quarto quadrante, tangente negativa. Ok? E para o de 60 graus, tangente de 60 graus é raiz de 3. De 120 graus, segundo quadrante negativo, então menos raiz de 3. 240 graus, terceiro quadrante positivo, então raiz de 3. Tangente de 300 graus é quarto quadrante, tangente é negativa, menos raiz de 3. Pronto, foi a aula um pouco mais rápida do que as aulas de seno e cosseno, porque a gente já sabia o objetivo, né? Que era preencher esses ângulos aqui, que já vão ser nossos conhecidos, né? Para as atividades e para as avaliações. Ok? Tudo certo aí? Agora vamos para uma relaçãozinha importante, né? Que essa relação agora vai envolver seno, cosseno e tangente. Nós temos a relação fundamental e agora vamos ter a relação incluindo a tangente. Vamos aqui ver essa relação. Pronto, pessoal. Vamos aqui então ver essa relação entre seno, cosseno e tangente, tá? Eu vou fazer aqui a demonstração bem simplesinho dessa relação. Mas o que vai importar mesmo é a própria relação, é a própria equação, tá certo? Então vamos lá. Então, dado aqui um arco qualquer, não nos interessa qual é esse ângulo, pode ser qualquer ângulo aqui, né? Qualquer arco, tá certo? Quando eu quero achar o cosseno, eu faço aqui uma retazinha baixando sobre o eixo dos cossenos e aqui eu encontro o cosseno. Cosseno do arco X aqui, tá? Eu encontro o cosseno aqui, ó. Assim, tá? Quando eu quero o seno, eu faço aqui uma retazinha perpendicular ao eixo dos senos e aqui eu encontro o seno desse ângulo X aqui, tá certo? E quando eu quero a tangente, eu prolongo isso daqui e eu encontro a tangente como sendo essa medida aqui. Essa aqui é a nossa tangente de X, né? Daqui para cá. Tá certo? Ok? Esse seno X, essa medida seno X é a mesma dessa daqui, tá? Então vou só colocar aqui, seno X. Pronto. Então eu tenho isso aqui para me achar o cosseno, para me achar o seno, para me achar a tangente. Então observe esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui grande, tá? E tem um triângulo menor aqui dentro. Esses dois triângulos são triângulos semelhantes, certo? Eles têm 3 ângulos iguais, ó. Esse pequeno tem um ângulo de 90 graus, o grande também tem. O pequeno tem esse ângulo X, o grande também tem um ângulo X, tá certo? Se esses dois ângulos são iguais, né, esse daqui, ó, também vai ser igual a esse. Tá? Então, esses dois triângulos é o que nós chamamos de triângulos semelhantes. Eles são semelhantes, os seus lados eles são proporcionais. Se eu pegar esse lado aqui, tá, do triângulo maior, aqui o triângulo maior, esse lado do triângulo maior mede quanto? Né? Observe que ele é o raio da circunferência, tá certo? Então, esse lado do triângulo maior é 1. Então, eu posso fazer assim, ó. 1 está para o lado correspondente no triângulo menor. Está para o lado correspondente no triângulo menor é esse aqui, ó, que é o cosseno X. 1 sobre cosseno X, certo? Assim como, tá? Esse lado maior aqui, ó, do triângulo grande, esse lado maior aqui, eu comecei com o triângulo grande aqui, não foi dizendo que era 1. Esse lado do triângulo grande, que é a tangente de X, está para o lado correspondente no triângulo menor, que é esse aqui, ó. Está para seno X. Seno X. Pronto. Aí está a relação entre seno, cosseno e tangente. Tá certo? Sai aqui por semelhança de triângulo. Como eu falei, eu demonstrei aqui de onde é que se tirou a fórmula, mas o que vai interessar para a resolução dos exercícios é que você saiba a formulazinha, tá? Eu multiplicando aqui o meu pelos extremos, vou ter a seguinte relação, que a tangente de x é igual a seno x dividido por cosseno x. Então tá aqui a relaçãozinha aqui entre seno e cosseno. Tangente, seno e cosseno, né? Ok?
Toma essa relaçãozinha. Então nós temos duas formulazinhas, né, para fazer algumas equaçõezinhas aí na trigonometria, até agora, né? Essa daqui e a relação fundamental, que é seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x igual a 1. Então temos duas formulazinhas aí para a gente fazer algumas equações. Então observem que se uma questão, né, me der o seno, dá para eu achar o cosseno e a tangente, né? Se ela me der o seno, eu acho o cosseno aqui. Se eu tenho o seno e o cosseno, eu acho a tangente. Tá certo? Ok? Tranquilo? Pronto, era só isso. Por hoje era só, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.